Podemos utilizar o Visual Studio para, além de comparar a estrutura e os objetos entre bancos de dados diferentes, como também comparar os dados, ou seja, a diferença entre os registros. Espero que gostem desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. E comentem, interaja comigo utilizando os comentários. Vamos lá! Podemos utilizar o próprio atalho dentro do portal do Azure para acessarmos via Visual Studio o nosso banco de dados. Vejam que esse link faz com que abra o Visual Studio passando os parâmetros de conexão. Vou passar o usuário do banco de dados, SQL, e minha senha. E se conectar ao nosso banco na nuvem. O importante entender aqui é que essa etapa não necessita de criação de projeto. Basta se conectar para poder fazer as comparações necessárias, tanto de estrutura, que é o esquema, quanto os dados. Vejam que ao abrir a minha estrutura na nuvem, não existe nenhuma tabela criada. É o que nós iremos fazer agora na migração. Ao abrir o meu servidor local, que nós fizemos no vídeo anterior, que é uma instância do Docker, percebam que nós iremos migrar essas tabelas para a nuvem, utilizando a comparação do esquema, clicando o botão direito em cima do banco de dados. Ao clicar nessa opção, ele necessita que eu escolha a origem e o destino. Na verdade, ao clicar no banco de dados, ele já definiu a origem. Basta selecionar o destino, que nesse caso nós iremos escolher a conexão que acabamos de criar do Azure SQL Database. Agora nós iremos utilizar a opção comparar para que ele identifique quais são as mudanças necessárias entre uma estrutura e outra. Vejam que ele já identificou as 3 tabelas no meu servidor local que necessitam ser adicionadas à estrutura na nuvem, inclusive relacionando as colunas e a necessidade de criação de índices como chaves primárias. Todas essas etapas, o Visual Studio gera para você o código em SQL que faz com que aquele objeto seja criado no destino. Vejam que eu vou clicar no botão atualizar e nesse exato momento ele vai criando e utilizando o código SQL de criação para gerá-los no banco de dados na nuvem. Essa etapa não insere os dados, apenas o esquema. Esquema esse que pode ser relacionado todos os tipos de objetos, não só tabelas. Pode ser adicionado usuários, funções e procedimentos. Basta que ele identifique as diferenças para que ele crie todos eles no local de destino. Após a criação desses objetos, perceba que eu vou clicar novamente para comparar e ele não encontra mais nenhuma diferença. Ao clicar novamente no banco de dados com o botão direito, nós encontramos a opção de comparar dados, que abrirá a janela onde nós iremos escolher tanto a origem e o destino, da mesma forma como fizemos na comparação do esquema. O interessante aqui é que também tanto a origem quanto o destino podem ser afetados. Então eu posso escolher o tipo, as opções de comparação dos dados, como selecionar apenas
as alterações que são feitas no destino e também as alterações que ocorreram na origem. Eles vão inserir os registros tanto na origem quanto no destino, conforme você selecionar essas opções de comparação. Vou deixar as opções selecionadas como um todo, ele vai fazer todo o tipo de comparação necessária e já vai nos mostrar qual delas precisam ser executadas. Ele vai apresentar para mim quais tabelas estão com a possibilidade de comparação dos dados. Como assim? Para que a tabela seja elegível na comparação dos dados, é obrigatório que ela tenha uma chave primária. Porque é com base nessa chave primária que ele vai identificar as mudanças que ocorreram nas outras colunas. Então, isso é uma característica também para que você possa definir a alteração incremental desses registros. Como apenas essa tabela tem chave primária, eu vou apenas enviar os dados para nuvens dessa tabela. Percebam que ele encontrou uma mudança necessária de 399 mil registros, porque até esse momento nós não tínhamos nenhum registro encontrado na tabela do banco de dados na nuvem. Após essa análise, nós podemos simplesmente clicar em atualizar destino, que ele vai inserir esses registros no banco de dados. E o interessante aqui é que ao lado do atualizar destino, nós temos um gerar script. Nesse caso, ele vai criar o código SQL necessário para fazer a mesma execução que ele está fazendo dentro do botão atualizar destino. O bom de gerar script é que você consegue entender e avaliar se necessita fazer algum tipo de alteração, como por exemplo mudança de esquemas. Percebam que logo abaixo da comparação nós temos algumas abas que são as mesmas opções existentes na janela onde você escolheu a origem e o destino. As abas, elas identificam os registros diferentes, os registros que existem apenas no lado da origem, como também apenas os registros do lado do destino. E também na quarta aba, qual é os registros que são idênticos, ou seja, aqueles que são exatamente iguais tanto na origem quanto no destino. E agora, para finalizarmos, nós iremos visualizar os dados lá na nuvem, na tabela que acabamos de inserir os registros, para comprovar que os dados foram inseridos com sucesso. Os dados agora estando gravados na nuvem, nós iremos utilizar essa base de dados para uma análise de dados nos próximos vídeos. Percebam que podemos utilizar o Visual Studio para comparar a estrutura e os dados existentes, tanto no servidor local quanto no servidor na nuvem. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar seu joinha e de se inscrever no nosso canal. Também interaja comigo utilizando os comentários. Até a próxima, pessoal! Muito obrigado, dá uma passadinha também em outros vídeos do canal e siga-me também no LinkedIn.